Vamos continuar então a análise do servidor. A gente vai iniciar então agora a análise dos serviços, né? Que de acordo com aquela nossa estrutura na introdução, ou melhor, na arquitetura da aplicação que eu já tinha falado, a gente vai ver então o que são os endpoints, né? Então observe que dentro do nosso projeto, a gente tem uma classe que é uma interface, tá ok? Na verdade isso aqui é uma interface, e essa interface define o serviço e as operações que são expostas por esse serviço. Essas operações que são os nossos endpoints. Tá ok? Como é que o nosso servidor sabe que são operações, que são endpoints, que são serviços que estão expostos? Por meio dessas anotações aqui. Então o WCF, conforme eu tinha dito anteriormente, ele trabalha com base em 3 elementos principais, que são os endpoints, as operações e os contratos de dados, né? Os contratos de serviço e os contratos de dados. Aqui eu estou falando dos contratos de serviço. Observe então que eu tenho um contrato de serviço, que é definido por meio dessa anotação, né? E aqui eu tenho os contratos, as operações, né? Os contratos das operações que este serviço aqui, essa interface, no caso, está especificando. Os contratos de dados são os nossos DTOs, que conforme eu tinha falado anteriormente também, tem as anotações aqui especificando que eles são contratos de dados e esses contratos de dados têm membros de dados, tá ok? Em relação às anotações, são essas as principais anotações, nós vamos ver agora as operações, os endpoints que são associados a obtenção do extrato da nossa conta, da conta do nosso banco, né? Ou seja, as operações que são realizadas sobre essa tabela aqui, extrato conta banco, e que trabalham em cima deste DTO aqui e deste mapeamento. Relacionados a essa tabela, nós vamos ter estas duas operações, um select extrato e o método save ou update, lista extrato, tá ok? E nós vamos ter também a operação endpoint select conta caixa, tá? Que na verdade vai ser um endpoint, vai ser uma operação que vai ser utilizada para que a gente obtenha a conta caixa que o usuário está filtrando na aplicação, né? Tá ok? No momento que ele executa o select, é a conta caixa que define de qual conta que a gente vai buscar as informações na nossa tabela extrato. A gente vai começar analisando então o nosso serviço. Aqui está. Então nós temos a interface que eu já mostrei aqui. Nesse primeiro momento nós vamos analisar essas duas operações e mais a operação de select conta caixa. Nós vamos aqui para o conciliação service. E nós vamos começar então pelo select conta caixa. Select conta caixa então é um select bastante simples, retorna uma lista de conta caixa. Ele recebe como parâmetro uma conta caixa, que é o elemento de filtro, tá ok? E a gente inicia então instanciando uma sessão por meio do nosso NHibernate Helper. A gente chama a Session Factory e solicita a abertura de uma sessão. E na sequência a gente instancia o nosso DAO genérico para essa conta caixa DTO. Tá ok? Observe que, uma vez que a gente instanciou o nosso DAO, nós vamos então simplesmente chamar o select do nosso DAO passando a conta caixa que veio como parâmetro. Tá ok? Que select que é esse? Esse select é aquele select do nosso DAO genérico. Este select aqui, ó, que recebe como parâmetro, no caso aqui, a conta caixa e utiliza como elemento de filtro. Tá ok? Esse aqui então é o select da conta caixa. Nós temos na sequência então, vamos falar aqui do select extrato, que é o outro método que a gente vai ver nessa primeira parte do servidor. Select extrato muito parecido com o select conta caixa. A diferença é que nós vamos receber um extrato conta DTO como parâmetro, vamos retornar uma lista
vai abrir aqui uma sessão também com o NHibernate Helper, instancio o meu DAO genérico, né, declaro e instancio o DAO genérico passando a sessão com o banco de dados e chamo um select passando o extrato, que na verdade é aquele select que nós já vimos anteriormente. Então, select extrato bastante simples. E por fim nós temos o save update, em que vai receber uma lista de transações, uma lista de extratos, de informações do extrato, que vai ser armazenado, persistido no banco de dados, né? Então, por esse motivo, eu vou declarar um resultado -1, que na verdade é o retorno da função, caso dê certo, retorna 0. Vou instanciar meu DAO genérico, tá ok? Da mesma forma como eu fiz anteriormente, né? Vamos declarar aqui então nossa primeira listagem, que é a lista de elementos que a gente vai excluir, porque na verdade quando a gente vai fazer a inclusão, nós vamos primeiro excluir e na sequência a gente vai incluir os elementos novamente, tá ok? Vamos declarar então a nossa string ano-mês, né? A gente declara então nossa string ano-mês. Por quê? Porque a nossa string de filtro, tá? Que nós vamos utilizar para filtrar, então nós só vamos excluir os elementos que forem desse período, ou seja, desse ano e desse mês. Então vou realizar um select, né? Passando como parâmetro esse ano e esse mês dentro da minha entidade, para obter uma lista de elementos daquele período. Obtendo essa lista, eu vou excluir um a um, né? Vou percorrer a lista excluindo os elementos. Na sequência, eu vou chamar o mesmo DAO, salvando todos os elementos que vieram como parâmetro de entrada. Tá ok? Final, vou dar um session.flush e nesse momento ele vai descarregar todas as transações no banco de dados, vai realizar as operações, vou transferir um resultado aqui igual a 0, deu tudo certo e eu vou retornar para o chamador. Veja o seguinte, na verdade aqui eu não estou fazendo um save ou update, na verdade eu estou apenas salvando, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque antes de realizar a operação de salvar, eu estou excluindo os elementos, tá ok? Então aqui, ao invés de chamar save update, eu poderia simplesmente chamar o save, ou seria até melhor, né? Ficaria mais correto. E o nome dessa operação seria melhor se fosse save lista extrato, onde ela exclui o que já tem lá e salva a nova listagem, tá ok? Dessa forma ficaria mais claro, porque na verdade eu não estou fazendo atualização, estou excluindo o que existe, incluindo uma nova listagem, né? Para eu fazer a atualização, eu teria que fazer um controle mais pesado aqui, né? Eu teria que fazer um controle bem mais pesado para saber se a lista do objeto que veio ele já tinha sido persistido, e aí se já tivesse sido persistido, chamar o save e assim por diante. Tá ok? Muito bem, em relação às operações que são realizadas sobre o extrato, era isto, e eu vou apenas mostrar aqui, vamos ver se a operação está funcionando, uma delas, né? Eu vou selecionar uma conta caixa, simplesmente para mostrar que a gente consegue obter os dados do banco de dados, né? Voltaram 2 registros, e se nós formos na tabela conta caixa, nós vamos perceber que são exatamente 2 registros que nós temos. Aqui está, né? Tá ok, então? Na sequência nós continuamos.